Olá, alunos! Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa que é mais uma oportunidade de aprender bastante sobre esse universo maravilhoso da Educação Física. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula? Vamos lá? Na aula de número 2, nós vamos falar sobre o esporte de parede de rebote. Por detalhamento, vamos conhecer um pouco sobre o squash. Esse nome diferente, engraçado, talvez você esteja se perguntando o que ele significa. Nós vamos descobrir juntos nesta aula o que é o squash. Vamos lá? E nós iniciamos a nossa aula com um conceito importante e fundamental que diz para a gente o que é esporte. Talvez você tenha alguma pré-definição desenhada aí no seu entendimento, mas para a gente deixar claro e organizado, esporte é toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. O objetivo de todas as modalidades esportivas, é a superação dos adversários, claro que em absoluto respeito às regras. A gente pode observar essa estrutura em algumas atividades, mas há pontos específicos aqui que classificam e vão categorizar ali a atividade como o esporte, Por exemplo, as regras e os objetivos bem definidos. Há possibilidade de adaptações, de mudanças, porém, para ser esporte, ela precisa ter essas regras e objetivos bem definidos e bem esclarecidos aí. O objetivo vai ser essa superação dos adversários, porém, essa é um ponto fundamental, é o absoluto respeito às regras pré-estabelecidas de cada modalidade. Vamos conhecer um pouco dos tipos de esportes, embora nós participemos das atividades, das práticas esportivas, mas é importante dizer que ele se subdivide ou ele se classifica aí em esportes de invasão, que a gente vai ter, como por exemplo, o futebol, onde você precisa invadir ali o campo do adversário e conduzir um objeto, geralmente uma bola, até a meta do adversário para pontuar ou marcar, no caso do futebol, o gol. A gente vai ter os esportes de campo e taco, como o beisebol. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar em aulas passadas, ou em algum outro momento, algum vídeo, não sei. Mas o beisebol é um esporte bastante famoso e é um exemplo do esporte de campo e taco. A gente vai ter os esportes de marca, a gente vai ter também os esportes de precisão. E aí, nos esportes de precisão, chamam a atenção para o golfe, por exemplo, que embora seja praticado em um campo e utilize um taco, o golfe é um esporte de precisão, porque o objetivo dele é você converter o ponto acertando a bolinha lá na área definida ali, que é feita a contagem dos buracos espalhados ali ao longo do campo. Tá bom? A gente vai ter também os esportes técnico combinatório, aí eu vou citar para vocês um pouco das ginásticas, tá bom? A gente vai ter os e-sports, que são os esportes eletrônicos, aqueles que vão trazer ali um pouco mais de interatividade com o universo tecnológico, como os videogames. A gente vai ter os esportes de combate, que é aquele onde a gente vai ter o duelo ali entre os adversários, e aí eu vou colocar o termo luta, eles vão lutar ali, demonstrando as habilidades e aplicando os golpes ou as movimentações características do estilo de luta que estiverem realizando. E por fim, a gente vai ter os esportes de rede e parede, tá bom? Que, como o nome diz, a gente vai ter a rede divisória ou a parede de rebote. E aí, falando em parede de rebote, esse é o foco da nossa aula, Nós vamos entender um pouco, antes de entrar ali no detalhamento da aula, nós vamos entender o que são os esportes de parede de rebote. E essa definição já aparece para a gente agora, olha só. Uma característica dos esportes em que se joga com parede de rebote é que os jogadores compartilham o espaço de jogo, alternando-se ali em quem está atacando a bola e rebatendo contra uma parede.
E aí eu cito para vocês o squash, o racquetball ou a pelota basca. São modalidades que a gente vai enquadrar aí como esportes de parede de rebote. Se a gente parar para observar quanto às funções exercidas, né, os jogadores eles sacam e rebatem a bola contra a parede. E as intenções táticas são definidas em enviar a bola acima de uma linha demarcatória na parede e rebater a bola novamente na parede antes que ela quique 2 vezes no chão. E aí tudo isso, essa dinâmica requer habilidades, velocidade, agilidade, precisão, coordenação motora, né? Para que o indivíduo consiga ter uma atuação boa dentro do campo de jogo, tá bom? E aí, para a gente entender de forma um pouco mais clara, eu trouxe aqui muita definição, muito conceito, mas as imagens mostram um pouco para a gente desses exemplos dos esportes de rede e parede. Aqui a gente tem um pouquinho do squash e o racquetball, tá bom? São os esportes que vão utilizar como implemento aí essa raquete. Nesta aula, nós vamos falar de modo específico sobre o squash, que tem esse nome diferente, engraçado, né? Mas que é uma modalidade talvez um pouco fora do nosso cotidiano, da nossa cultura, mas uma modalidade que merece atenção porque desperta e trabalha diversas capacidades e características físicas no momento do jogo. Vamos aprender, então, nessa aula sobre o squash. E para vocês terem um pouquinho mais de noção aí, olha, aparece um jogador numa postura de saque ali, né? Já atentem que a bolinha ela tem uma cor diferente da bola do tênis, que talvez seja o esporte de raquete aí que vocês mais conheçam, mas ela já tem uma cor diferente e a gente vai conhecer um pouco sobre esse esporte ao longo dessa aula. Bom, o squash, ele é um esporte emocionante e dinâmico, que requer uma grande variedade de habilidades e técnicas. Ele é um esporte baseado ali nos princípios do tênis, aquele tênis de quadra, tá bom? Porém, ele é praticado em uma quadra fechada, e um ambiente isolado ali por 4 paredes, em que uma delas obrigatoriamente tem que ser de vidro, tá bom? E aí, para a gente entender como que ele chegou nesse formato que hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do squash. E aí, há 2 versões, né, sobre a origem desse esporte. Uma delas diz que o squash foi inventado na Inglaterra no século XIX como uma variante do tênis, mas como um esporte improvisado ali pelos presos, né, do sistema carcerário, já que esses não tinham um espaço para se exercitar, somente o cubículo ali onde eles estavam encarcerados. E aí o que eles fizeram? A gente vê, quando eu falo para vocês desse ambiente fechado, né, a gente já consegue perceber características do squash como essas que aparecem na imagem para vocês, olha só. Isso, o ambiente fechado, pequeno ali, né, como a cela do indivíduo encarcerado. E aí um pouco mais, né, sobre essa história, tem outra versão, e essa ela é mais aceita pelos participantes, em que o squash surgiu por volta de 1830, também na Inglaterra, na Harrow School, depois que alguns alunos encontraram uma bola furada de um jogo popular praticado por eles. E aí eles deram, então, origem a um jogo dinâmico, já que a bola apresentava uma diversidade maior de trajetórias, aspecto que exigia maior esforço por parte dos jogadores, uma vez que não poderiam simplesmente esperá-la voltar. E oficialmente, né, embora tenha essas 2 vertentes históricas, oficialmente o esporte foi fundado ali em 1864. A gente tem esses 2 pontos aí da história que dizem que surgiu ou na cela da prisão ou na escola, mas oficialmente ele surgiu ali, o dado concreto é que ele surgiu em 1864, quando foram construídas as primeiras 4 quadras de squash na Harrow School, lá na Inglaterra, tá bom? E aí, para a gente entender um pouco do objetivo desse jogo, que é praticado num ambiente parecido com este aqui, tá bom? Para a gente entender um pouco melhor, o objetivo é
bater na bola, né, de maneira em que o adversário não consiga rebater de volta de uma forma válida. E o que seria uma forma válida? Antes de ela quicar 2 vezes no chão, tá bom? E aí a gente precisa ter essa dinâmica para tentar fazer esse jogo, tentar confundir o adversário, inclusive, com algumas jogadas. Os jogadores eles podem usar para marcar ponto as 4 paredes da quadra, e aí quando eu falo 4, entendam que aquele fundo ali é, na verdade, a frente da quadra. O jogador, eu vou virar aqui um instante, ele vai jogar virado para lá, para tentar acertar naquela parede. A gente vai ter as paredes laterais, e o que seria a frente aqui é uma parede de vidro, tá bom? Uma partida, ela geralmente é disputada até 15 pontos, podendo ser de 3 ou 5 games, a escolha dos jogadores ou dos promotores do evento ali, do campeonato, do evento de squash, tá bom? Para a gente entender melhor essa dinâmica de jogo, olha só, o jogo ele tem início com o saque, assim como nos outros esportes que utilizam a raquete. O atleta ele vai golpear a bola com a raquete de dentro da caixa de serviço, que é o local onde se deve sacar, né? É a parede frontal. E na sequência, ele poderá tocar qualquer outra parede, mas apenas uma vez no solo. Ou seja, ele pode usar as paredes laterais para que ela, de repente, bata na parede e rebata lá na frente, mas ela só pode tocar uma vez no solo. Depois de golpear a bola, olha só, o atleta ele deve esperar que o seu oponente tente devolvê-la lá na parede frontal. Como a quadra ela é relativamente pequena, a bolinha que é de borracha, ela pica ou quica muito rápido. Então, ele precisa ter essa agilidade, essa destreza para correr e receber, tentar fazer ali a melhor jogada sem que a bola quique ou pique 2 vezes no chão. E para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica, olha só, eu preparei uma animação para a gente, eu vou coordenar daqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Olha só, como eu falei para vocês, a bola ela não vai ter aquela tonalidade verde da bola do tênis. Ela vai ser essa bolinha preta com esses 2 pontinhos amarelos. Eu vou diminuir ela aqui um pouquinho para a gente ter uma dimensão melhor de como ela fica. Ela ainda é menor do que isso aqui. Aqui ela está grande. Mas aí, ó, o saque é realizado. A bola vai tocar lá no fundo e ela vai voltar. Ela só pode tocar uma vez no solo e ela precisa ser golpeada de novo. Imagina que eu vou golpear aqui, ó. Eu posso bater para ela tocar na parede, tocar lá no fundo e voltar, mas ela só pode tocar uma vez no solo. Tocou no solo, subiu de novo. Bati lá para trás, ela só pode tocar uma vez no solo, lembre. Se ela bater 2 vezes no solo, é convertido 1 ponto para a equipe que conseguir aí, atrapalhar, confundir ou converter essa proeza fantástica de fazer ela quicar 2 vezes no solo. Digo proeza fantástica porque essa dinâmica do jogo, né, de tentar fazer ali a bola ir e voltar e tudo mais, requer uma agilidade muito grande desse atleta. Imagina essa bola minúscula nessa tonalidade preta, vindo rápido, você precisa ter a coordenação ali visual muito boa para enxergar esse objeto e tentar golpear ele e ainda fazer as movimentações para não atingir o adversário. Isso porque para praticar aí o squash a gente precisa ter alguns cuidados durante a prática. Porque assim como todos os esportes, né, há certos cuidados a serem tomados durante a prática do squash. E o principal deles é manter sempre a atenção para que você não seja golpeado durante o jogo. E aí eu também preparei uma animação para a gente dar uma olhada sobre esse cuidado. Imagina só se isso acontece no momento do jogo. Olha a animação.
Imagina como apareceu na animação, você carregar ali o máximo de força para golpear a bola. E aí o teu parceiro está distraído, fez o golpe dele e não se deslocou. Você vai usar toda essa força e vai golpear ali, quem sabe, a nuca dele, a cabeça ou uma parte do corpo. Então requer essa atenção também, espaço temporal, né, para você saber onde você está, para onde você precisa ir, para onde tentar visualizar ali para onde a bola vai, qual vai ser o direcionamento dela, para que você consiga se posicionar de uma forma melhorada, tá bom? Então, além dessa atenção redobrada, a gente também tem alguns materiais que são necessários aí que ajudam nesse quesito da segurança. A gente vai ter os objetos de proteção que eu vou mostrar um pouco mais à frente, né? Mas aqui eu já trago para vocês o óculos, por exemplo, né? Para proteger os olhos. Além deles, a gente vai usar aí a raquete, né? As raquetes, que vão ser os jogadores ali, podem jogar de duplas, ou se for, ainda que seja individual, vai ser um contra o outro, vai ter 2 jogadores na quadra. A gente vai usar a bola, que, como já disse a vocês, ela é diferenciada da bola de tênis, ela não é aquela bolinha verde com bastante chamativa, ela é uma bola preta com os 2 pontinhos amarelos, tá bom? O óculos de proteção para proteger aí os olhos, né? A bola é pequena, imagina você receber um golpe dessa bola em alta velocidade no olho. É basicamente um golpe como de um soco, então você vai ficar com o olho roxo. Então é necessário esse óculos de proteção. O tênis é fundamental, embora nas práticas de educação física, essa era uma guerra que eu tinha muito quando estava na escola, que os alunos amam jogar descalços, né? Mesmo que estejam calçados, na hora de jogar o futebol, eles gostam de tirar ali o tênis e jogar descalço. No squash, e em outras modalidades aí de quadra, é fundamental que nós estejamos calçados para evitar algumas lesões. Imagina que em um momento, num deslocamento muito rápido, muito forte, você trava o pé e aí, se você tiver de tênis, o solado do tênis vai fazer esse trabalho, mas se você não tiver, o teu pé vai precisar ter esse contato com o solo. Imagina que você machuque ali a ponto de abrir ali, de machucar, de ferir o pé. Eu já vi isso acontecer com uma colega de escola e não é algo legal de a gente ver. Por isso é importante, é fundamental, não só na prática do squash, mas em muitas modalidades, nós estarmos calçados. É muito importante. Claro que se porventura, por alguma ocasião, a gente não tem esse calçado, como diz minha mãezinha, né? Quem não tem cão, caça com gato. Se eu não tenho o calçado, a gente vai jogar descalço mesmo. Mas é importante, é fundamental que se possui, está dentro dos itens ali, né, os materiais necessários, inclusive de segurança, o tênis. E claro, a gente vai precisar de um ambiente, né, de uma quadra com as devidas marcações para que nós possamos jogar dentro dos padrões, né? Como eu trouxe a definição lá no princípio de esporte, vai ter algumas regras e alguns quesitos bem definidos, né, pré-estabelecidos, e um deles são as marcações. E aí a quadra oficial do squash, ela deve ter as seguintes dimensões: 9,75 metros de comprimento por 6,64 metros de largura. Ou seja, ela vai medir assim para o fundo, né, 9,75 e para os lados 6,4. A parede frontal, que é aquela que vai ficar lá no fundo com aquela linha vermelha, que a gente estava vendo aqui, que eu até virei de costa para vocês, ela vai medir 4,75 metros de altura. E a parede traseira aqui, é a de vidro, né? Ela vai medir 2,3 metros de altura. Tendo em vista que quando a bola volta de lá, ela já não volta tão alta, né? E aí a gente não precisa dela tão alta, essa parede. É mais para a proteção dos espectadores e para que a gente consiga ver a dinâmica do jogo. A gente vai ter nessa quadra também outros aspectos. Olha só, a caixa de serviço, que deve ser um quadrado perfeito de 1,6 metro por 1,6 metro. As marcações na quadra, elas são feitas aí com faixas de 5 centímetros, são faixas finas, com cores geralmente vermelha, né, quando o piso é de madeira ali, ou preto, para ter um destaque e conseguir os atletas conseguirem visualizar, tá bom? Elas delimitam, além da caixa de serviço, a altura da linha de serviço, que deve ser de 1,78
metros de altura, tá bom? 1,70, quase 1,80 ali de altura. Perfeito? Para a gente entender melhor essas dimensões, eu trouxe uma quadra desenhada de cima para a gente acompanhar. Olha só, essas são aí as dimensões da quadra, tá bom? Onde o jogo de squash acontece. E aí, algumas jogadas que são comuns, né, em esportes que a gente está mais familiarizado, como o futebol, por exemplo, a gente vai ter ali os dribles, né? No vôlei, a gente vai ter a manchete, o saque, a gente vai ter as jogadas que a gente já conhece. No squash, a gente também vai ter essas jogadas e elas possuem alguns nomes. E a gente, alguns dos principais, aí, as principais batidas, né, que é a forma que a gente golpeia a bola, a gente vai ter a batida paralela, o voleio, a batida curta ou drop, a batida ou também bola cruzada, o bust, o lob e a batida de nick. São todas jogadas com esse nome diferenciado, mas pode soar com alguma estranheza para nós, porque, como falei em algum momento, não é tão comum a nossa prática, né? Mas são batidas aí, são características desse jogo, desse esporte, tá bom? E a gente vai conhecer algumas delas. Olha só, a batida paralela é uma jogada popular básica que segue uma trajetória paralela às paredes laterais da quadra, tá bom? E também, ela é também, né, uma arma poderosa para manter o controle da quadra e forçar o adversário a se mover lateralmente, ou seja, ele vai ter que correr ali para os lados da quadra, ok? Durante uma partida, é comum ver sequências de paralelas sendo executadas pelos jogadores. A gente vai ter também o voleio, olha só, é uma jogada semelhante ao voleio do tênis, onde o jogador bate a bola antes que ela quique na quadra. Ou seja, antes que ela toque no chão, ele já vai lá e dá aquele totozinho para ela subir, bater na parede e retornar. É uma batida forte e variável, podendo ser executada em direções retas, altas ou baixas, tá bom? Essa jogada ela é geralmente usada para acelerar o jogo ou pegar o adversário desprevenido. Ali é uma daquelas jogadas mais que a gente utiliza como uma armadilha ou como uma arma secreta para tentar pontuar sobre o adversário. A gente vai ter a bola ou batida cruzada, que é uma jogada comum, mas requer bastante cuidado ao ser executada, uma vez que, se mal executada, ela pode dar pontos de bandeja ali para o adversário. A batida ela segue uma diagonal na direção da parede e cruza a quadra na rebatida, tá bom? Ou seja, o indivíduo bate a bola para o lado, ela vai bater lá do lado e vai cruzar a quadra, semelhante ao saque, tá bom? A gente vai ter também a batida curta ou drop, que é conhecida como drop. É uma batida baixa e fraca que busca fazer a bola cair rápida e pesada logo abaixo da lata, né? A fim de pegar o adversário com a perna curta. Ou seja, se ele tiver com a perna encurtada lá no fundo da quadra, ele vai ter dificuldade de chegar mais rápido lá na frente e muito provavelmente vai perder aí essa bola, vai dar o ponto para o seu oponente. O bust no squash, né? As paredes laterais, elas é uma das características mais marcantes. É uma das jogadas que exploram essa possibilidade, é o bust. Essa rebatida ela é utilizada como alternativa para posições difíceis, especialmente no fundo da quadra. Ela consiste em usar as paredes laterais como caminho para chegar até a parede frontal. Vai ser aquela batida em que ele vai jogar a bola na lateral para ela ir lá na frente e voltar. Ou seja, ela vai basicamente dar ali uns 2 toques até que ela retorne para o adversário. A gente vai ter também o lob, que é a batida usada para enviar a bola por cima da cabeça do adversário, com uma trajetória alta e arqueada, para que a bola caia no fundo da quadra. Essa batida ela é ideal para se defender e mudar ali o ritmo do jogo e também, né, para se preparar para uma posição defensiva, tá bom? Então aquela bola que vai vir mais alta ali, meio caída e vai geralmente
mudar. Imagina que teu adversário está lá na frente. Se a bola veio por cima e vai cair no fundo da quadra, ele vai ter que voltar para cá, vai mudar um pouco o direcionamento e o ritmo do jogo. A gente vai ter também a batida de nick, né? O nick é uma jogada difícil e impressionante no squash, em que a bola é rebatida rapidamente na quina da parede frontal, cruzando para tocar rapidamente na parede lateral. Vai ter o toquezinho na lateral, né? Ela vai bater na frente e vai vir para o lado primeiro. E aí, antes de cair no chão, tudo isso vai acontecer antes de cair no chão. Se ela for executada corretamente, a bola se torna quase impossível de ser recuperada. E aí são jogadas que, talvez falando aqui, fica um pouco difícil de visualizar, mas na prática a gente consegue perceber melhor e, claro, quando você está praticando, você ganha experiência com cada um, experiência e intimidade com cada uma desses tipos de batidas ou rebatidas ou jogadas do squash. Para jogar squash, a gente precisa de algumas capacidades físicas. Isso porque, pelo fato de ele ser muito dinâmico, o esporte vai exigir um bom preparo físico, reflexos rápidos e precisos. Portanto, o atleta, ele precisa ter, olha só, alguns requisitos aqui. Ele vai precisar ter agilidade para bater na bola, né, de maneira ofensiva e ainda se deslocar para o centro da quadra o mais breve possível, de modo que seu adversário possa rebater em seguida, tá bom? Então a gente vai precisar ter aí essa agilidade para fazer esses deslocamentos rápidos. Como eu falei para vocês, o squash ele é um pouco diferente ou distante do nosso contexto, da nossa cultura, né? Imagina, eu quero jogar um esporte parecido com o squash, mas eu não tenho a quadra. A gente tem algumas possibilidades de prática que eu trouxe para vocês, de repente, implementarem aí de onde vocês estão nos assistindo. Uma delas, olha só, é o frescobol, que é um esporte colaborativo em que os participantes têm como objetivo manter a bola em movimento usando raquetes. É um esporte tipicamente praiano, né? Ele foi criado ali nas praias do Rio de Janeiro na década de 1950 e ele é jogado por 2 jogadores ou mais, sem disputa de pontos. É aquele jogo que talvez no vôlei a gente conheça como salve, né? Que a gente tem que salvar a bola e não deixar ela cair no chão. O frescobol vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que utilizando as raquetes. E aí a gente pode jogar com bolinhas que tenham que pulem bastante, né? Ou mesmo que a gente consiga dar ali uma batida com a raquete nela e manter ela no ar. O objetivo não é ponto, é manter a bola mais tempo no ar. E aí podem haver variações, né? Eu lembro de brincar na rua do salve ali do vôlei e a gente contava quantos salves a gente conseguia fazer para tentar sempre alcançar um score maior, né? Alcançar um recorde maior. E aí, às vezes, a gente conseguia na primeira jogada 10, daqui a pouco a gente conseguia 15, e a gente ia aumentando, de modo que tinha uma hora que a gente já estava cansado, exausto de correr e a bola caía. A mesma coisa pode acontecer no frescobol, a gente vai mantendo a bola no ar ali, com as raquetes e tudo mais, e alguém pode ir fazendo essa contagem, ou todo o grupo fazendo essa contagem para tentar sempre ter um recorde maior. Outra possibilidade é o beach tennis, né? Que embora o beach lembre ali também, né, a praia, né? Ele é um esporte um pouquinho diferente. Ele foi criado, um jogo, ele foi criado em meados de 1987 na província de Ravenna, na Itália. Em 1996, o esporte começou a se profissionalizar. É um esporte que foi criado a partir do frescobol e que foi incrementado na Itália. A diferença básica entre esses dois esportes é o espírito de competição, né? Para o frescobol, os 2 jogadores atuam como parceiros, pois o objetivo é não deixar a bola cair. Já no beach tennis, o objetivo é alcançado quando um jogador consegue fazer com que a bola escape do domínio do adversário e ela caia no chão do oponente. São 2 possibilidades que a gente tem de praticar esportes que utilizem raquetes, né?
que a gente consiga reproduzir ali algumas habilidades utilizadas pelo squash. E aí a gente dribla também ali a ausência da quadra. São práticas diferentes do squash, mas nos ajudam a nos aproximar da prática de esportes dinâmicos com o uso de raquetes e, claro, praticar uma boa atividade física. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante com ela. Coloquem em prática tudo que nós aprendemos. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.